Mas difícil mesmo, Zé Eduardo, é a situação do Inter, porque surgiu a notícia... Difícil e vergonhosa. Surgiu a notícia, lembra que aquela história ainda do Vitor Ramos, do tapetão, e surgiu a informação que o STJD... Foi denunciado. Pode, não significa que será, mas pode excluir o Internacional da Série B, ou seja, se o Inter for excluído, o Inter cai para a Série C. E não é... Porque foi comprovado que aqueles documentos foram adulterados. Os e-mails. Os e-mails, são documentos. Hoje os documentos foram enviados, foram anexados. E o Inter alega que já recebeu assim, que não sabia. Do empresário, do jogador e dos advogados. Ô, Savoia, o Inter pode, você acredita realmente que o Inter possa ser excluído da Série B e cair para a Série C? Em se tratando de STJD, de Justiça Brasileira, é uma coisa que você tem que parar para pensar. Eu digo isso porque a gente vê tanta coisa que merecia punição e não acontece, dentro e fora do futebol, dentro e fora do esporte, e você fica em dúvida. O problema é o seguinte, não é só na Justiça Desportiva, também no Ministério Público. Ele pode ser denunciado, o negócio foi encaminhado, porque isso é crime. Isso é crime. Falsificação. E outra coisa, eu estava conversando com o Orlando da Hora, que foi empresário por muitos anos. Do Nilmar. Do Nilmar. Ele está pé da vida. E outras pessoas, porque o Internacional, segundo me passou o Orlando da Hora, ele tem 200 casos já em época de execução. Fase de execução. Fase de execução. Na Justiça do Trabalho. E ele vai lá, e os caras estão pé da vida. E vai lá e paga uma multa, segundo o Orlando da Hora, de R$1 milhão para contratar o treinador, o Guto Ferreira do Bahia. Então, quer dizer, antes de gastar esse dinheiro, ele teria que quitar as dívidas. A informação é do Orlando da Hora, tem o André, que é o doutor André, o advogado, também ele já foi acionado. Então o Internacional está numa sinuca de bico. Por quê? Se isso de fato acontecer, somado às ações em fase de execução que o Internacional tem, vários clubes têm, mas o Inter está demais. E ele vai lá e gasta R$1 milhão. O Inter fecha. Se ele for excluído da Série B e por consequência tiver que pagar tudo isso, porque já estão recorrendo de novo, cobrando a execução, o Inter fecha. Ô, Sormani, mas como é que funciona? Por exemplo, se o Inter for excluído da Série B e cair para a Série C, a Série C já começou. Não vai jogar esse ano. E aí você não pode colocar um time a mais agora, porque o campeonato está pronto. Aí você vai fazer o quê? Você coloca um e passa um para a Série B? Não, ao invés de cair em 4, cai em 3. O Internacional já sai da B para C. E os resultados do Internacional, provavelmente a CBF, o STJD determinaria que seria 3-0, que é a praxe, né? Mas, sinceramente, eu acho que não tem que fazer nada com o Internacional. Minha opinião. Quem tem que pagar por isso é quem fez isso. Isso é um caso de polícia. O Internacional, a instituição não pode ser punida. Ok, essas pessoas dirigiam a instituição e eles a representavam, né? E porque foram eleitos pelo Conselho Deliberativo, foi eleito pelos sócios, etc e tal. Beleza, tudo isso é legal. Mas o que o Savoia falou, a gente não pode esquecer isso. O Internacional é uma instituição do nosso esporte. É um clube fortíssimo. Tem um patrimônio lindo, um estádio maravilhoso que sediou a Copa do Mundo. Tem uma história riquíssima, o único campeão brasileiro invicto. Em 1979, time no qual jogava o nosso saudoso Mário Sérgio. Então eu acho que o Inter não pode fazer isso com o Internacional, de jeito nenhum. Quem fez isso tem que responder na justiça comum. Se tiver que encana, que vá e encana. Não se pode fazer isso com o Internacional. Agora, a minha opinião. Primeiro precisa descobrir quem foi que fez. Porque se foi o Inter, quem eu acho que tem algumas... Já está no Ministério Público. Então, é isso que precisa descobrir. Isso que o Sormani está falando é muito importante de levar em consideração, nesse caso específico. Primeiro pelo seguinte, a instituição internacional não foi favorecida esportivamente em nada com esse episódio, né? Até porque o Vitor Ramos jogava no Vitória da Bahia então, só para lembrar para as pessoas, o Inter tentou escapar do rebaixamento ano passado, acusando o Vitória de utilizar um jogador em situação irregular. Coisa que o Bahia já tinha feito e também perdeu. E aí, emprestado, ele jogava no México, veio para o Palmeiras e depois foi para o Vitória. Porque teria mais contratos do que poderia no mesmo ano e tudo mais. O Inter não conseguiu ser vitorioso nesse embate e foi rebaixado. Então, não faz sentido
punir a instituição internacional esportivamente. Mas, Flavinho, fora isso, eles recorreram também na Suprema Corte, lá na Suíça, foram para lá foram também, derrotados. foram derrotados lá também. Então, eles levaram bem à frente esse processo. Mas o que acontece bem nesse à frente, caso? O Inter, mas mesmo assim, o Inter esportivamente, ele não foi, ele não auferiu vantagem nenhuma, ele continuou rebaixado, né? Então, Sim, ele mas já Flávio, pagou ele o preço apresentou esportivo. documentos fraudulentos para tentar uma documento situação fraudulento, alguém frauda. Aí eu tô com o Isso. Sormani. Alguém, pessoa física, frauda, né? Se alguém do Internacional o fez, essas pessoas, o Inter inclusive tem de buscar saber quem foi, para que sejam excluídas do futebol. Fez de boa fé o Inter, talvez. Não, ninguém fez. O Inter, O Inter recebeu A e gente já não passou. pode. É difícil misturar a instituição, né, com as pessoas que representam a instituição. Mas se o Inter tivesse sido vitorioso nessa Beneficiado de alguma contenda, não caiu. Começou a Série A, rebaixou o Vitória. Aí sim, eu acho que o Inter teria de ser punido exemplarmente. Eu acho que o Mano, caso, as o Mano tem pessoas têm razão. que A partir do momento que o Inter foi até É óbvio. a última... Foi ele que levantou essa questão. Eu gostaria de acreditar que a justiça fosse cega, mas não é. A justiça não é Se fosse cega. outro clube, teria... A justiça não é cega. É como se fosse aí o pobre e o rico. Vamos falar o tratamento é igual? Não é igual. Não é igual. Com relação ao time grande, time pequeno, futebol brasileiro, é a mesma coisa. Se fosse a é a mesma portuguesa. coisa. Se fosse a portuguesa, já estava na Série C. É verdade. Tem que parar com esse papinho. O negócio é o seguinte, o Inter, a partir do momento... mas ele agiu de boa fé porque ele recebeu um documento, anexou no processo e enviou. Desculpa, eu estou dentro de um processo. Eu, antes de colocar e anexar no meu processo para poder dar continuidade, eu vou checar aquilo lá, gente. Eu vou checar a veracidade daquilo. Eu não posso anexar no meu processo algo que teoricamente é fraudulento para passar vergonha lá fora. Desculpa, o regulamento diz o quê? Que se acontecer isso daí, o time vai ter que ser julgado e se comprovado de fato que houve uma fraude, esse time tem que ser rebaixado. Tem que parar com isso, gente. Mas, tem que parar com isso. Flavinho, eu a partir do concordo momento com que você você no anexa seguinte. no processo uma prova cabal que você teoricamente acha que aquilo pode te inocentar ou prejudicar Sim, sim. alguém, a partir do momento que você compra aquela ideia pra si, Você está tem partindo que de uma checar a premissa veracidade errada, Flávio. daquilo, cara. Você partiu de um ponto errado. Você partiu de um documento que não é verdade. Processo, vamos ver o que dá. Você está Concordo. tentando pleitear uma coisa que não era realidade. Exato, exato. Eu concordo com tudo isso. Quando o STJD e quando a CBF entrou com ação até na Justiça como contra o Internacional, dizendo que aqueles documentos não eram verdadeiros, que aqueles documentos eram falsos, eram fraudados, aí o pessoal do Internacional pulou, esperneou, fizeram Então você reunião, defende que o entrevista Inter seja coletiva rebaixado dos também? advogados com o presidente do Internacional Você defende que o para Inter seja passar vergonha Não, agora. aqui, vai Vai passar defender que vergonha seja agora. rebaixado. Nós defendemos aqui que o Inter apelado, seja né? julgado e Internacional. seja Exato. Várias vezes eu ouvi aqui nesse programa, quando algum dirigente faz alguma coisa, e a gente fala, não, mas não é o clube. Não, mas é o dirigente que fala pelo clube. É óbvio. Então, aquele amigo... dirigente não caiu de paraquedas naquela cadeira. olha, Ele foi eleito por alguém. Por um corpo mencionei isso, jurídico. Eu acho o seguinte, se tem alguma coisa errada, se o regulamento é esse, está comprovado Corpo de que foi, conselheiros, enfim. é triste. Não é A assim. instituição... Você não pode ser frio nesse ponto. Primeiro, não pode. Primeiro, Flavinho falou uma coisa importante. O Internacional não tirou benefício nenhum. Não tirou em relação. não conseguiu. Não conseguiu. Tirou porque não deu. Não Foi tirou. até a Suíça. Não Mas tirou. tinha- Mas não aconteceu. Não aconteceu. E outra coisa. Gente, o Internacional de fora ou o Internacional morrer como a Portuguesa está morrendo, gente, é uma parte do nosso futebol que morre. É uma parte do nosso futebol que morre. Quem que acabou de... Você que citou aqui que tem dívidas e o Internacional não joga. Nós vamos deixar acontecer isso por causa de um FDP que adulterou um documento? Não tem cabimento, gente. aprovasse, Mas, foi, gente, não não sei. tem cabimento. Vamos pro Internacional? Vamos. Vai começar o campeonato do ano que vem, seja ele onde estiver, com 10 pontos a menos. Sei lá. Tô pensando uma coisa. Agora, tirar o time da atividade. Não, o mas Internacional a não torcida pode Gente, ficar não tranquila. pode. Não vai acontecer nada. Não sei. Não Isso vai é outra acon- história. não vai O que eu tô acontecer dizendo, nada. gente, é desemprego. Nada. É desemprego. Olha, o futebol move milhões e milhões. O Internacional de fora vai deixar de movimentar tudo isso. Nós não podemos nos dar esse luxo, gente. Mas se fosse outro clube, você pensaria igual, senhor Mário? Fala coisinha. Também. Ponto Também. de partida. A nossa justiça não pode ser seletiva, gente. Ponto de É isso aí. partida do o requerimento do tem. Internacional parte de um documento falso. Parte de um documento E a história vai falso. morrer, ele não E chegou. aí esquecemos isso? Então você defende... Pascoal, Gente, eu acho Pascoal, dá pra uma você discussão. entender o que a gente tá falando? O Internacional tem que ser punido. Não com o rebaixamento pra Série C. É a minha opinião. Mas o que eu- Mas Porque é isso, mas isso é a vai lei que colocar... faz. Não É é a a lei. lei. Não. Mas Tem você vários, pode- não. Você pode Tem esquecer. vários Você tópicos na lei.
você não pode esquecer o que pode acontecer depois. Porque aí tudo cria uma jurisprudência. Se o cara não for punido hoje e tá na lei para ser punido, vamos supor, futuramente outro time, pô, vocês não puniram o Internacional, por que vocês vão me punir? Aí vira uma bagunça. Não pode. Mas já é. Aí Não só pode. Aí só a portuguesa. O que eu não posso... Só a portuguesa pode? Pera um pouquinho. O que diz o regulamento? Só tem essa pena? Não. Rebaixamento? Tem financeira também. Então acabou. É isso que eu tô falando. Vai ser punido. O que você não pode fazer é tirar o Internacional do campeonato, gente. Não tem cabimento. Não é pra tudo isso. O meu é só uma frase, que eu não concordo com o Flávio e com o Flavinho e com o senhor, mas quando eles falam assim, o Inter não teve vantagem Lógico nenhuma. que teve. Vírgula. O Inter fez tudo o que tinha pra fazer. Tentou virar a mesa pra conseguir tudo. Não conseguiu. Foi até lá na Suíça, no tribunal do CAS, pra fazer, vai ter virado de mesa. Quando viu que não deu, aí ó, morreu a história aqui. Não é assim. Não rasga isso aí não. Ô, Benja, eu acho o seguinte. Rasga o regulamento Eu e acho pronto. o seguinte. A Chapecoense não se pegou agora na Libertadores? Peraí, nós estamos falando Não de algo. excluíram a Chapecoense? Nós estamos falando de algo. Ela perdeu os pontos. Perdeu os pontos. Não. Ela perdeu os pontos. E nós estamos falando de algo, no caso da Chapecoense, de algo muito facilmente compreensível, né? Um jogador em situação irregular. Isso é previsto no regulamento, né? Esse processo todo do Inter para tentar salvar o seu próprio pescoço, ele não é sequer previsto em regulamento da competição. Se a equipe apresentar... Mas entrou na Justiça Desportiva requerendo, partindo de um ponto equivocado. O documento partindo do documento fraudulento. Deixa eu falar. Por favor. O documento falso é uma questão criminal e policial. Não é uma questão esportiva. E o que diz? Por que está no regulamento? Não está no regulamento isso. Não está no regulamento. Isso vocês estão falando. Por que o Inter pode ser excluído? Porque aí você depende... Você depende do juízo... Então está no regulamento? No CBDF tem isso. O que tem? Utilizar documento que não seja acha isso só pra pegar mim, por favor, pega no Pascoal. CBDF. Eu não tenho como acessar aqui. Pascoal, Acessaria para você de novo, com porque, todo assim, prazer. Eu sou o cara que mais defende time pequeno e concordo muito com o Mano. Se fosse com o Gama, se fosse com o Brasil de Pelotas, se fosse com a Portuguesa, como foi... Isso aconteceria e não iria causar comoção nenhuma. Como é com o Internacional, a gente acaba discutindo uma coisa... O caso da Portuguesa causou comoção e causou muita gente defendeu a Portuguesa. Mas, e eu fui um dos que defenderam. Então, mas nós também defendemos. Assim, não tinha aqui ainda, mas isso não teve consequência. A Portuguesa foi rebaixada, né? Então, quer dizer, é fácil rebaixar a Portuguesa e não pode rebaixar o Inter? O que o Mano falou é o seguinte, tem que ser justiça seletiva? Não, a justiça deveria ser igual para todos. Agora, esse caso do Inter, nós estamos falando de um caso de adulteração de documento. Né? É um caso muito mais policial do que No esportivo. começo do processo, a CBF alertou que o documento não era verdadeiro. Fizeram... No começo, na primeira... Tanto que o Inter não ficou na Série A. Do jeito que você fala, parece que nós estamos defendendo o Internacional. Não estamos defendendo o Internacional. O que eu acho que, para fechar da minha parte, o que eu acho que hoje a direção do Internacional, que aliás é outra em relação a quem estava levando esse caso adiante, deve ser a primeira a vir a público. Que era o pelotão da SWAT, né? Primeira a vir a público e aí acabar com o corporativismo que existe internamente em clubes. Foram feitas duas perícias, gente. O Internacional não pode alegar desconhecimento. Mas vocês estão passando a mão na cabeça do Inter. Se o Inter fez uma coisa errada, tem que pagar. Não sei nem os nomes. Estou esperando para falar. Não sei nem os nomes. Eu acho que o atual presidente do Internacional tem de vir a público e apontar o dedo. Olha, E ele não tem esse culpa, documento foi fraudado pelo senhor fulano de tal que nos enviou esse documento, ciclano, tal, não sei o quê, e nós vamos acioná-los na justiça. Ah, mas é o amigo, é o Fernando Carvalho, não sei o nome, não sei se vai ser esse. É o fulano de tal, porque, poxa, é um grande que foi advogado. o empresário do jogador. A ponte, e os advogados que é o dele. que a Portuguesa deveria ter feito se ela soubesse o que aconteceu com o Everton e ela não ser punida, se houve uma atitude individual, né, individualizada. E acho que a Portuguesa deveria ter feito isso. Acho que o que o Ministério Público deveria ter apurado na época da Portuguesa. E acho que é o que o Ministério Público deve apurar agora. Porque se tem um documento fraudado, um documento falsificado, isso é muito grave. Isso é muito grave. Agora, o Inter não conseguiu
Se ele tivesse conseguido se manter na Série A em função disso, ele teria de ser punido porque a instituição mas internacional... eles fizeram de tudo. Mas entenda... Aí não vale são nada, então pessoas. esquece. Mas nós não estamos dizendo que não é para punir. Lógico que não. Acho que eles estão foi uma pessoa. O negócio é o seguinte, Não, senhor. o que eu O penso... Internacional deve ser punido. Se tá no regulamento, Rebaixar o Internacional e deixá-lo de fora das atividades um ano inteiro, isso tem um custo muito grande. A lei não pode ser desse... Jurisprudência não serve para tudo, gente. Bom, o que é isso? Então, Outro dia, vale pra A, vale pra B, então não vale precisa pra de C, julgamento. vale pra D. Tem lá, esse caso se enquadra aqui nessa jurisprudência. Então tá resolvido. Outro dia, quando eu falei aqui que o departamento jurídico do Palmeiras no tribunal deveria pegar o relatório do árbitro e rasgar, vocês me disseram que deveriam respeitar o relatório do árbitro porque aquilo ali é soberano no julgamento. O regulamento de uma competição também é soberano, ou pelo menos deveria não ser. está no regulamento. Aí que tá. Peraí, eu não vou discutir isso porque eu não li o regulamento. Não Mas está, o que eu tô dizendo aqui é que o Inter, ele tem que ser julgado, o Fábio Sormani, Flavinho, o meu amigo Savoia, Pascoal, Benja e meu querido telespectador que está assistindo a gente aqui também. O Inter ele tem que ser julgado independente da instituição Inter de Porto Alegre, independente do tamanho que tem o Inter. Eu não sou a favor de justiça seletiva. Se o Palmeiras errar, se o Corinthians errar, se o Flamengo errar, se o Inter errar, ou se o Gama errar, o Juventude errar, qualquer clube tem que ter o mesmo peso diante da CBF e do TJD. O negócio é o seguinte... Errou, tem que ser punido, independente de qualquer coisa. Vai ser rebaixado para a Série C? Vai perder 10 pontos ano que vem? O que o regulamento determinar tem que ser soberano. Não tem que agir, porque é o Inter, porque é o Corinthians, porque é o Flamengo. Esse é o grande erro do Brasil. Não é do futebol do brasileiro, é do Brasil. Porque muitas vezes a gente faz isso também, comparando com o futebol e traçando paralelo para a sociedade, com aquele cara ele tem... aquele cara Queria ver se fosse o Corinthians, mas tem que ser, Sormani, tem que ser. Se a gente pega a moralidade no futebol, tem que ser, mas tem que ser, Sormani. Pode ser o Corinthians, pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras. Se tiver errado, tem que ser punido. Tem que parar com esse negócio de clubismo. Eu não sou clubista. Eu torço pro Corinthians sim, mas eu não sou clubista. Se tiver errado, tem que punir. Por exemplo, o estádio do Corinthians que todo mundo, mas é um absurdo, 1 bilhão e 200, etc e tal. Não foi o Corinthians que assinou? O Corinthians é obrigado a pagar. E se o Corinthians não pagar, tem que pingar, tem que respingar isso daí no clube sim. Porque alguém do Corinthians, eleito por conselheiros, foi lá e assinou o negócio. Então não pode responsabilizar somente pessoas. Mano, sabe o que eu acho? Assim, eu acho que a instituição, em alguns casos, a instituição acaba sendo vítima de pessoas. Então, nesse caso do Mas, Inter... Flavinho, essas pessoas que assinam pela instituição estavam caindo de Quando paraquedas o torcedor na arruma roça na entidade, cara. arquibancada, você acha que quem tem que Acho que o clube pagar? Por quê? Porque isso faz parte da Quando existência. você entra com uma ação da justiça com um documento... E se uma pessoa do clube foge o negócio, cara, o clube tem que pagar também. Por que pra uma coisa serve pra outra não? Porque neste caso específico do Inter, eu vou ser claro, tentar ser claro de novo, o Inter não auferiu vantagem nenhuma. Porque não conseguiu, porque mas tentou. Mas existe um fato concreto, existe não um fato, não conferiu teve. vantagem. Se ele tivesse sido... Aí seria um outro caso. Aí você Aí pune. é um atropelamento seguido de morte. Ou atropelamento quando a pessoa não morreu. Isso é importante. O Código Disciplinar da FIFA, ele sugere até desfiliação do Inter. Ou, no caso, o Inter, né, do clube. Então, até a desfiliação de acordo com o Código Disciplinar da FIFA. Então, Quer dizer, tem que passar na instância nacional. o procurador agora vai analisar. É um caso tão especial. Não satisfeito o o procurador? Bevilacqua. Eu não lembro o primeiro nome dele. Ele, normalmente, em 2 dias, ele tem que decidir. Ele pediu 1 semana para ver se coloca para julgamento. Não lembro a palavra agora. Se aceita ou... Mas a procuradoria pediu que o Inter seja Ô, julgado. Pascoal, a torcida não tem culpa, os jogadores não têm culpa, essa nova direção não tem culpa porque pegou o bonde andando. Mas Tá poderia certo? ter Ninguém melado tem o culpa. processo. Ninguém tem Poderia, culpa. se quiser, ter Agora, retirado o processo. Se alguém fez, o Inter tem que, se for comprovado que tem algo errado, Vitório só uma- Pífero é era o triste, mas vai presidente fazer o da quê? época. Só uma coisinha, só quero ressaltar uma coisa. O atual presidente do Internacional também tem participação nisso. Por quê? Quando houve a transferência do Vitório Pífero para o atual presidente, houve aquele ato para saber se ele iria seguir ou não com essa ação na justiça. Poderia ter retirado, não ele retirou. resolveu seguir. Então, esse presidente do Internacional isso eu já não também sabia. tem Então- participação nesse caso. Então é o seguinte- porque ele resolveu seguir com a ação, talvez não sabendo Então é o dos seguinte, antecedentes, se uma mas essa investigação- mas atual tinha duas administração... perícias. Quer dizer, o Inter Tinha fez duas- de tudo pra foram virar a feitas, mesa. Foram feitas 2 perícias em 2 empresas diferentes. Se uma investigação... E elas, as duas, ambas Savoia, ratificaram. Savoia, Então, se uma investigação, então o cara sabe o que estava acontecendo. Se uma investigação comprovar
porque o que os caras do Inter, o que o Inter tá alegando? Que ele recebeu o documento falsificado, tá certo? Não foi ele que falsificou. Não foi ele que falsificou. Exatamente. Óbvio, se uma investigação comprovar que foi o Inter, através dos seus dirigentes, que falsificou um documento, acho que até o Sormani vai concordar. É óbvio que aí a pena ao Inter tem que ser pesada. Total. A mão tem que ser pesada. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Inter tem uma defesa, a gente precisa ouvir o outro lado. O Inter está dizendo que recebeu um documento falso e usou esse documento falso para tentar ficar na Série A. Se não foi o Inter que falsificou, o Inter é vítima de um falsificador. Não, nem sempre. E você nem não checa sempre. o documento Nem que você vai sempre. relatar no teu Não é processo? vítima. Se eu tiver num carro roubado, você é receptador. Guardadas as devidas proporções, você não se livra do Mas crime, não, não. Até explicar que fosse de porco na tomada, você senhor. responde Não, junto. senhor, Eu não roubei o você carro. é parte integrante do crime. Mas eu não roubei o carro. Mas Eu posso processar mas você, sabe- é mais mas fácil. você Você sabe. não pode ser condenado por isso. Claro, eu Você não processo pode ser você. condenado. receptador? Não, senhor. Mas você Só julga se pode. você tiver consciência Lógico disso. que pode. Não. Só Se se você exato. recebe um carro... Mas você tem que provar que você não tem consciência. Exato. Não, você Quando vai você responder compra um à carro, justiça. quando você compra um carro roubado, quem te vendeu o carro te apresenta todos os documentos. Claro. Se você vai lá no Detran cartório, e tá tudo em ordem, aí depois de um ano descobre que aquele carro foi roubado, quem adulterou os documentos não foi você, foi o outro. Mas aí tem a questão, tem uma coisa chamada boa-fé essa e má comparação fé. não tem Boa nexo. fé e má fé. Eu comprar um carro do Pascoal é uma coisa. Aqui é um clube que está mostrando a defesa dele. Sim, mas é o clube e que o clube fez. foi alertado pela clube CBF. sabe, o clube sabe que houve problema. A CBF Alertou o Internacional A CBF falou o quê pro na Inter? primeira Nem julgou. hora. Na primeira hora, como dizem os advogados, na primeira hora o clube foi alertado. Esses documentos não correspondem à realidade. Exatamente. Mas seguiram com documentos. Como é que chama a mesma aquele maneira. tribunal? Calma. O CAS. Cássio. O Inter tentou, foi até o CAS. O Bahia Tribunal de apresentou a mesma Apelação. documentação. Deixa eu perguntar, Tribunal você de vai falar, Apelação. peraí, só para Exatamente. esclarecer, peraí. A CBF avisou o Inter Alertou. e falou o quê? Esses documentos não correspondem à verdade. E o Inter fez o quê? Seguiu com o processo. E aí depois foi teve parar mais uma lá no segunda- CAS. Foi lá pro tribunal de... E aí falaram o quê também? apelação. Falaram, esse documento- Devolveram, nem julgaram. Tribunal Eles de disseram que eles Apelação não do tinham Esporte. a competência Olha aí, para Flavinho, julgar o Inter fez o que podia até a Mas fora prorrogação, isso, mas- a gente não pode esquecer, Benja, que no começo do ano, o Bahia apresentou a mesma queixa com relação ao Vitor Ramos e também foi indeferido o pedido do Bahia. Eu lembro até que você disse, a idêntico, primeira cara. coisa que você disse foi exatamente essa. Não é quando a gente nada falou contra o dessa ação, Inter. dessa Nada, ação. absolutamente nada. E eu não estou pregando aqui que o Inter seja rebaixado para a Série C. Eu estou pregando aqui que exista justiça, independentemente de qual seja a pena, que exista justiça e que todos os clubes sejam julgados da mesma forma, independente de ser grande, médio ou pequeno. Ó, só para dizer, o artigo 170 do CBJD, como é que é? CBDJ, não é isso? Código Brasileiro de Justiça Esportiva. CBJD. Diz o seguinte, as penas são as seguintes: advertência, multa, suspensão por partida, suspensão por prazo, perda de pontos, interdição de praça de desportos, perda de mando de campo, indenização, eliminação, perda de renda e exclusão de campeonato ou torneio. Então, o que eu tô querendo... regulamento. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o caso não foi nem julgado ainda, tá todo mundo tentando entender de fato o que aconteceu, e vocês estão aqui defendendo a exclusão do Internacional da Série B. não estão defendendo a Sim, senhor, punição. vocês estão Não defendi defendendo isso. sim. Não defendi Não vem isso. com essa não. Punição. Punição nós defendemos aqui. Vocês querem a exclusão do Internacional da Série B. Vocês querem acabar com o Punição. Internacional. Não É queremos, isso que vocês não. estão pregando Eu posso aqui. dizer que você tá fazendo Benjamin, média, pô. Oswaldo Pascoal e, mano, vocês estão defendendo Eu não a defendi extinção isso. do Internacional. O senhor não Em soube outras interpretar o palavras, que eu é disse. isso. Não. Eu senhor, disse que eu espero Agora que eu provei pra vocês. exista um julgamento Agora justo. que eu provei pra vocês aqui o que diz o artigo 17. Pô, Mas fala de exclusão também. Fala, Que o senhor só dizia que não vocês só tinha. pegam nisso. O senhor disse que Vocês não só tinha. pegam essa pena. O que significa isso? O que Mano, vocês disse, querem? se O fosse Singuinho pequeno, o que quer dizer? Internacional. Pera, um por vez, Flavinho. Vamos gritar um por vez. Presta atenção. O homem ficou louco, cara. Ninguém aqui está pregando que o Inter fecha as portas. Então, O sim, Inter- senhor. Não. Então, senhor, Saboia também, esqueci de falar. Não, eu falei que o Inter quer acontecer tudo é isso. uma das maiores instituições do país. Então, óbvio. O Inter tem uma história, tem a torcida. O Inter é um clube, você está louco, gigante do futebol brasileiro. Ninguém aqui está pregando. Agora, amigo, nós aqui pregamos sim há muito tempo. Chega desse negócio de virar de mesa. Chega desse negócio de tapetão. Perdeu no campo, tem carro. Aqui alguém prega o contrário.
O Inter fez de tudo, o possível e o Avisado que o impossível, documento não era para correto. virar a mesa, Óbvio, fato. para tentar o tapetão. Ponto. Tem alguma mentira nisso? Não, não tem. Aí vem a informação, o Savoia e o Pascoal falando. O Inter entrou com os documentos, a CBF avisou. Inter, olha esse documento aí que Não corresponde à verdade. não é isso aí não. O Inter andou, foi pra Suíça. O Tribunal da Suíça falou o quê, Não Savoia? julgou. Nem julgou. Nem julgou. Aí, se comprova um negócio que tem uma irregularidade, que tem uma falsificação, o clube tá ciente e tá no Vai ser regulamento. punido. Cumpre Vai todos os ser itens, não Zé. com a eliminação Amigo, do é campeonato. um dos Que é o que itens, vocês qual que é? estão Vem de pedindo. novo os itens. Vocês estão Quais são pedindo. os itens? Tem 10, 11 itens. Tá bom, hein? 11. Vocês O pegam auditor é que o vai único. determinar Quem decide o é o auditor, não sou eu. Decide não. Vocês estão julgando o Internacional. Vocês rebaixaram o Pode Internacional de ser divisão. eliminado. A frase é- Vocês estão pregando a extinção do Internacional. A frase- Eu não estou. Ai. Eu estou pregando que seja julgado e leve-se em consideração tudo isso. A Você não frase- pode simplesmente julgar um caso e dizer o seguinte, elimina. Não é assim. não, mas ninguém falou isso, Pera, gente. Savoia, a frase usada pelo programa, que não é a frase que o Sormani está tentando imputar o Mano ao Pascoal Savoieu, ninguém está querendo que o Inter seja punido. Lógico que não. A frase é, o Inter pode Pode. ser punido, excluído da Série B e para a Série C. É isso. Quando eu falei que o a Internacional primeira não frase que você pode ser falou, hein? eliminado por A, B, C e D, vocês. Não! Tem que ser eliminado sim! Se for um pequeno, tem que ser eliminado! Se for um grande, Quem não disse que não vai! existe a cláusula foi A você. justiça não é seletiva! Se fosse não a deve portuguesa, ser! de fato, não é. Vocês estão pregando Savoia, Mano, Vamos Pascoal falar. e Beija Me dê a palavra, a por eliminação favor. do Internacional Me dê a da Série palavra, B. por favor. O negócio é o seguinte, posso falar? Eu vim pensando diferente. Quando der qualquer problema futuro Doutor no Pa- estádio Doutor- do Corinthians, nós vamos guardar Pois é, tem que as guardar. palavras de Fábio que guardar. Sormani e vamos falar, o Corinthians não tem nada a ver com isso aí, vê quem é que E fez. eu só gostaria de falar o seguinte, eu só gostaria de falar o seguinte aqui. Em nenhum Mas momento, tem que em nenhum encanar quem momento, fez isso aí, em nenhum não encana momento, quem fez. em nenhum momento eu disse aqui que o Inter tem que cair. Nem eu, disse- nem o Pascoal, Eu nem o disse, Savoia. Sim, senhor. diferente, Agora vocês peraí, não conseguem sustentar você falar. você falou agora, Deixa ele falar Sormani. agora. O negócio é o seguinte, primeiro, já começou errado pelo fato de você dizer, Sormani, que no regulamento não continha a cláusula de exclusão. Contém. Não, não falou, Contém. não Você falou. falou, você falou sim. Você Eu não falou disse sim. isso. Você Eu disse falei que que não só tem continha essa isso. cláusula. Não, você disse que Não, não continha senhor. isso no Não, regulamento. senhor, não tem que Bom, dar a ok. volta por cima, O telespectador tá aí. imputando a mim palavras O que eu não disse. telespectador- Então pega o a telespectador produção, tá aí. pera, E ele é inteligente, pera. ele deve ter Não, ouvido o que você agora disse. tá jogando do Ok, outro lado. não, pelo contrário. Posso terminar? Eu esperei ele Pera, falar. você vai falar. Produção, então pode separar sim. Pode, eu o trecho espero, eu Que o espero. Fábio Sormani falou, aonde está isso no Antes de você regulamento? falar, só para deixar Agora, claro, vai acho que falar. o que o Sormani quis dizer é o seguinte: o que não está no regulamento é este crime específico, o uso. As penas para várias irregularidades, né, do que podem acontecer num campeonato, essas penas são essas que o Sormani relacionou. O que a gente está dizendo que não está em regulamento é esse crime específico. Então, por exemplo, tem no regulamento o que acontece por crime, né, de jogador irregular, acontece X. O que acontece pro crime de... Jogador punido com 3 cartões jogar. Acontece... Mas, Flavinho, eu não vou afirmar que Então, tem o ou que que nós não estamos tem, porque eu dizendo não que não li. tem. Não, Mas isso- que deve conter algum artigo qualificando isso, óbvio óbvio que que eu não- deve, gente. Então por que você defende a exclusão do Internacional do campeonato? Porque Vamos lá, também por está partes. escrito. Vamos lá, Mas deixa por eu partes. Pera, parou, Eu gostaria de terminar, gente, assim fica corta o difícil. áudio de todo mundo, deixa só o do Pois é, Mano. assim é difícil. Eu ouço as pessoas porque eu exponho minha opinião, não imponho minha opinião. O telespectador ele tem inteligência suficiente Tá bom, para vamos lá, analisar mano. o que é dito aqui no programa e ele tira suas conclusões. Primeiro, com relação a esse caso específico do Inter, contém uma cláusula que menciona a exclusão. O que vai ser determinante para excluir o time ou não, eu acho que cabe ao auditor que vai estar dentro do processo entender se é válido ou não. Ponto. Ele Eu que não tô vai pedir, ele que Pois vai é, pedir é que vai Eu não estou pedir. aqui, Pascoal, dizendo que o Inter tem que cair para a Série C. Eu Mas estou tá pedindo lá, né? aqui, tá lá. Mas eu estou pedindo aqui isenção por parte da Justiça se o time for grande, médio ou pequeno. Porque eu ouvi do Fábio Sormani o seguinte: mas o Inter é um patrimônio do futebol brasileiro. Como o Isso, Gama também volta a é. falar. Como o Curitiba também Volta- é. não na mesma como proporção. outros times. Mas, Sormani, Não aí na que mesma tá. proporção. A nossa O Justiça Gama não tem o pode- tamanho do Deixa eu Internacional. terminar. Então você tá Deixa eu brigando terminar. justiça Mas zero. não, Mas não, eu acho não, que nós não cada podemos caso é um ter caso. justiça Não. seletiva. Jurisprudência não é Mas- simplesmente mas- assim. Deixa vai pra todo Savoia, pelo amor de Deus. Olha, em respeito ao telespectador, eu O não vou falar mais nada, não quero Sormani gritar, vai cara. Não quero ficar falar. gritando. É que o Sormani É tá difícil, pregando a cara. justiça É difícil. seletiva. É isso que eu queria falar. Rico vai pra cadeia, rico vai pra... é isso, É isso Sai, que eu ia não, falar. fala, A mano. partir do momento que a gente começa com esse negócio, o grande não pode ser punido dessa forma, desculpa, pode sim. Como o rico também se merecer, tem que ser preso. A justiça não é só para prender não é só para prender o pobre. Isso é demagogia. A justiça, ela tem que prender o rico também.
Com o clube grande é a mesma coisa. A coitadinha da Portuguesa pagou o pato em 2013 porque caiu de gaiato na história. Caiu de gaiato na história. Também não se é fosse assim, um grande. sabe? Você levantar o que mas é que aconteceu. tá, se fosse um grande São no casos lugar da completamente Portuguesa, diferentes. não cairia, gente, não cairia. Então o negócio é o seguinte, eu não prego aqui justiça seletiva e eu me considero um cara idôneo. Eu não vou ficar aqui falando, mas, pô, coitado do time, coitado do Inter, é um patrimônio, concordo com o Sormani com relação a isso. Mas se tá errado, tem que ser julgado e se condenado, tem que cumprir o que está determinado. Agora o Ponto. Pascoal fala. Eu penso que se está escrito no regulamento, o auditor aponta qual seja a pena, porque muitas vezes o auditor pede a pena máxima e se encontra uma pena média para o clube. O auditor tem a obrigação de pedir a pena máxima. Cabe a ele esse tipo de situação. Se está pedido, o auditor pediu aí, vai ver se aceita ou não, alguns dias, como disse o Savoia, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Para mim, eu sou a favor da lei. O que está escrito na lei. O Internacional incorreu num erro e foi avisado que estava errado. A CBF avisou desde o primeiro minuto. Esses documentos não correspondem à realidade. E o Internacional foi parar no CAS. No tribunal lá na Suíça, para tentar não ser rebaixado. E esses documentos foram utilizados no Brasil, em todas as instâncias e até na Suíça, onde sequer foi analisado. Porque não caberia nenhum tipo de análise, porque já estava decidido no país de origem. Então isso, no mínimo, tem que ser alvo de observação da Justiça Desportiva. E se está escrito que tem uma pena máxima e a pena máxima é a exclusão, isso tem que ser pedido pelo auditor. O que vai ser decidido no tribunal já é uma coisa diferente. O Internacional incorreu no erro, sabendo que estava errado. Agora o Zé Eduardo. É aquilo que eu falei, a justiça tem que ser igual para todo mundo. Se o Gama tem coisas erradas, tem que ser julgado por essas coisas. Se o Corinthians, o Flamengo, o Internacional e a Portuguesa tem as mesmas coisas, a punição tem que ser a mesma para todo mundo, independentemente do histórico de... muito pelo contrário, eu acho que o time mais... com mais posses, com mais... apelos jurídicos, com grandes advogados, pode contratar grandes advogados, tem grandes advogados, grandes juristas que são associados desses grandes clubes, eles podem fazer um trabalho suficientemente compatível com a história do clube. Agora, o pequeno não tem isso. Então, por causa disso, o pequeno vai ter a mesma defesa? Não. O tribunal tem a obrigação de ser igual para todo mundo. Dizem que a justiça é igual para todo mundo, né? Em algumas coisas aqui no Brasil ela não é, mas tem que ser. Agora, meu querido Flávio Gomes também pode falar. A Chapecoense perdeu os pontos agora na Libertadores. Ela perdeu na Libertadores. Ela perdeu apenas os pontos daquele jogo em que o jogador foi escalado 3-0 para o Lanús. Ela ganhou, havia vencido o jogo, perdeu os 3 pontos. Vocês se lembram bem disso. Acho justo que seja assim. Como no caso da Portuguesa de 2013, se a Portuguesa perdesse apenas os pontos que ela havia conquistado naquele jogo em que ela escalou um jogador irregular, 1 ponto, um empate contra o Grêmio, ela perderia 1 ponto e ela estaria na Série A, né? Mas o regulamento do Campeonato Brasileiro, na minha visão, ele distorce demais a realidade esportiva quando ele faz com que o time perca o ponto conquistado e mais 3 pontos, como uma multa. Isso resultou no rebaixamento e na morte da Portuguesa, isso em 2013, né? Eu acho que irregularidades esportivas devem ser punidas no âmbito esportivo. O Internacional, nesse caso, ele não se manteve na Série A. Se ele tivesse se mantido na Série A graças a um documento fraudulento, eu acho que ele teria de ser excluído da competição, punido exemplarmente, porque isso teria sido uma coisa institucional. O Inter usou de má fé para ficar na Série A e prejudicar um outro clube. Isso acabou não acontecendo. O Inter caiu, foi rebaixado. Se o Inter se valeu de um documento falsificado, tem de buscar quem falsificou. Se foi alguém do clube, com cargo no clube, eu acho que a punição ao Inter tem de ser muito pesada. Se o Inter foi vítima, se baseou num documento falso para tentar lutar pelos direitos que ele achava que tinha, que muita gente aqui acha que não tinha, eu também acho que não tinha, mas se ele usou um documento que foi falsificado por uma outra pessoa, tem de se descobrir quem que falsificou para punir e para prender quem fez isso. Porque você está falando de... Vamos achar um laranja, né? O seu Fábio Sormani agora pode falar. Não, já falei tudo que tinha que falar e concordo com ele que falou aqui. Não tem mais nada a falar.
Nada, zero. Tudo que eu tinha que dizer, já disse.